Estou hoje aqui com um convidado especial, Lourenço Saeta, meu grande companheiro de live aqui. Fizemos vários projetos juntos. Vários, né? Seja bem-vindo, Lourenço. Obrigado. E aí, hoje o desafio hoje é falar sobre manutenção. Falar manutenção, o que é, né? Pretendendo dar umas pinceladas aí, o que é manutenção, quais demandas, o que é que o poço, quais são as perguntas que o poço faz pra gente, né? Porque o poço acaba falando, ó, tá acontecendo isso. Se a gente não enxergar o que o poço está falando, nós não vamos saber resolver os problemas. Eu acho que a gente consegue dar umas pinceladas nesse tema, né? Nessa linha. O Lourenço tem muito conhecimento na parte de manutenção de poços, porque ele participou de um grande projeto aqui do consórcio, aqui em São José dos Campos, onde ele cuidava de muitos poços. Quantos poços, Lourenço? São José eram 80 poços, depois eram 10, na época, 10 poços em Caçapava e tinha mais 3 poços em Jambeiro. Dava quase 100 poços, né? E pelo que você me falou, Lourenço, o grande desafio era assumir a operação desses poços e mostrar que com a manutenção preventiva daria para ter uma eficiência maior esses poços. E o que foi feito, assim, qual foi a mágica que vocês aumentaram vamos falar assim, o resultado do poço? Eu acredito que tenha tido aí uma economia energética e volume de água aumentou. Qual foi o trabalho que vocês fizeram? Então, a base do projeto era identificar qual a disponibilidade hídrica que eu tinha, que eram os poços. Então, a gente tinha vários poços operando e eles operavam segundo a bomba que estava instalada. Mas era adequado? Essa era a primeira pergunta que a gente chegava. Está adequado? Não. Por que está operando com esse equipamento? Não, esse equipamento era o que a gente tinha disponível na época. E na época a gente foi fazer essa avaliação, né? E falou, olha, nós não podemos avaliar o poço pelo equipamento que está. Então, a base do projeto era fazer uma intervenção em cada poço, sacar o equipamento, fazer uma limpeza adequada, conhecer o poço, aquilo que ele tem e aquilo que ele não tem, e depois fazer uma avaliação desse poço. Avaliação desse poço, o que a gente acaba colocando? É fazer como tirar uma segunda via da certidão de nascimento, que a gente fala bastante disso, em outras lives a gente já colocou, né? Olha lá, quando você termina de construir o poço poço nasceu. Então é um nascimento do poço. Qual que é o nome do poço? 5, 10, 15, 20 metros cúbicos? É a certidão de nascimento dele que você está dando o nome ao poço. E se você não sabe qual é o nome dele, você tem que fazer uma segunda via da certidão de nascimento, né? Como que eu faço isso? Fazendo um teste de vazão adequado para tirar qual que é a vazão ótima desse poço. A partir daí, com a vazão ótima, você identifica qual é o melhor equipamento, se a energia está ok ou não está ok, se a vazão está adequada ou não, e ao longo disso daqui, você fazer um processo de manutenção e você ter um ganho real. E aí qual que é o ganho real? No nosso caso lá, a gente conseguiu aumentar na faixa de 30% a 35% de volume de água, isso significa em poços, na vazão média, se eu tenho 100, como se eu tivesse furado, na vazão média, 30 poços. E a gente diminuiu o consumo de energia na faixa de 25%. Então, com os mesmos poços, conseguiu produzir 30% a mais e consumindo 25% a menos. Mas qual é a mágica aí, né? Sempre lá, qual que é a mágica? Qual que é o pulo do gato? É você poder conhecer o poço, saber aquilo que ele pode dar, saber monitorar esse poço e com base nisso você prolongar e gerar um resultado ótimo. Qual que é o resultado ótimo? É a vazão. Ô, Lourenço, isso tem a ver com a intervenção, né? Ou seja, o cliente ele tem uma resistência para fazer manutenção porque normalmente a água está indo para a caixa, ele não quer ficar sem o abastecimento. Normalmente são chácaras, são pousadas, hotéis, que eles dependem daquele abastecimento, né? Então tem que ter um planejamento. A gente que trabalha nesse segmento, você trabalha com manutenção, eu também trabalho, né? E gente, olha, manutenção, você tem vários tipos de manutenção e o porquê de uma manutenção, né? A manutenção é como se fosse, você comprou um carro. Um carro,
você não pode simplesmente ficar andando lá 5, 10, 15, 20 mil quilômetros sem parar, fazer um pit stop ali no especialista, né? E hoje a gente sabe que o especialista, quando você compra um carro novo, é uma concessionária. Então dá para comparar essa concessionária como o perfurador. Só que tem um detalhe, nem todo perfurador tem expertise em manutenção. Ele pode, às vezes, por falta de conhecimento, não executar uma manutenção bem feita dentro da particularidade daquele poço, né? Por quê? A gente está falando de uma água, e a água ela tem características físico-químicas e bacteriológicas diferentes de outros poços, né? Então, o grande erro é você querer fazer uma manutenção e não procurar um especialista. A mesma coisa, você tem um carro lá, um Volkswagen, e querer levar numa outra concessionária, numa Fiat, ele não está preparado para isso. Então, a manutenção preventiva ela tem que partir de um princípio que a empresa ela tem o conhecimento dessa manutenção preventiva, tá? E é muito comum, né, Lourenço, o cliente ele achar que vai tirar a bomba e vai jogar qualquer produto dentro do poço, né? Então, a manutenção, o que é uma manutenção, Lourenço? Vamos lá, ao pé da letra. A manutenção, você falou de fazer intervenção, tudo, mas você poderia explicar para mim hoje quais são os tipos de manutenção que um poço pode ter? Então, vamos até pegar o exemplo que você falou do carro. A gente acaba criando um link sobre manutenção. Quando a gente compra um carro, ele tem lá o plano de manutenção. Veja só, se a gente faz isso daqui, uma analogia para poços, nós vamos ver. Basicamente, nós temos 3 tipos de manutenção, e eu vou fazer essa analogia ao carro. Nós temos a manutenção corretiva. Eu diria que 80% dos clientes fazem manutenção corretiva. E o que é manutenção corretiva? Ele só vai fazer uma intervenção no poço quando quebra, quando queima a bomba, ou o poço começa a produzir areia. Aí eu vou fazer uma corretiva. Tentar fazer uma corretiva, né? Aí vai falar assim, não, mas eu faço melhor do que isso. Eu faço uma manutenção por ano, ou a cada 15 meses, eu faço uma manutenção preventiva. Ok, você faz uma manutenção preventiva. Mas aí vem a outro questionamento ou a outra pergunta. Por que você faz a cada 15 meses uma manutenção preventiva? Por que você faz a cada 12 meses uma manutenção preventiva? Por que você faz a cada 6 meses uma manutenção preventiva? Fala, peraí, é 15, é 12 ou é 6 meses? 15, 12 ou 6 meses, não é você que vai determinar quando vai fazer essa manutenção preventiva. Quem vai determinar é o poço. Aí você pode até estar perguntando, agora você me deu a interrogação, como que o poço vai fazer? O poço não fala. O poço não fala. Aí entra a terceira manutenção, que para mim é a principal, é a manutenção preditiva. A preditiva, você monitora o poço ao longo do período. Então, você vai fazer o quê? Através de planos, que nem o Emerson costuma falar que é interessante, plano de monitoramento da vazão do poço, da produção de areia, da qualidade físico-química da água, da produção de água, da curva, nível estático, nível dinâmico. Através desse acompanhamento, você vai conseguir determinar no fim qual é o ideal para fazer uma manutenção. Às vezes você tem uma água muito agressiva, eu já fiz dentro desse trabalho que o Emerson falou, a gente tinha poço que a cada 6 meses tinha que fazer intervenção porque o tubo furava. Ele furava e trocava, e para não perder risco, a gente trocava a tubulação, porque ele era muito agressiva. Então a físico-química estava mandando, o outro perdia nível. Por quê? Porque ele ia colmatando entradas de filtro e coisa e tal. Então, para fazer todos esses elementos, você tem que monitorar. E se você monitora eles, você vai saber qual que é o ideal. A manutenção preventiva, às vezes a gente acha que é mais barata, né? Será que é barato você parar seu poço, e eu vou fazer a analogia do carro? O carro fala assim, a cada 5.000 quilômetros você tem que trocar o óleo do carro. Ok, você troca a cada 5.000 quilômetros o óleo do carro, mas precisa? E como que eu sei se precisa? Porque como você não faz uma preditiva, às vezes você só anda na cidade, às vezes você anda muito no vai e volta, anda e para. Então você sobe muito a temperatura do óleo. Isso daqui ele vai gerando indicativos que vai trocar. Se você faz uma manutenção
preditiva do carro, no caso, e monitorar isso daqui, você conseguiria ver, fazer uma manutenção preditiva de carro. Às vezes o pessoal não faz, ele teria que pegar o óleo desse daqui, ver se a viscosidade dele atende os parâmetros e tal, que seria o que eu estaria monitorando. Eu vou ter que trocar correia, será que eu preciso trocar correia com 60? Ah, mas eu ando muito em estrada de terra, eu ando com velocidade, com isso daqui. Então eu vou gerar, como eu não consigo fazer uma preditiva, eu pego e faço um plano de preventiva. A cada 12 meses eu saco a bomba e faço uma manutenção. Quantos postos, Emerson, que você já entrou para fazer manutenção preventiva, estava além da corretiva, e você falou, nossa, o posto está limpo. Ô Lourenço, uma vez eu tirei uma bomba que ela estava há 14 anos dentro de um poço, tá? Me lembro como se fosse hoje, porque eu que desmontei a bomba. Uma bomba KSB, toda ela, desmontei ela, não tinha um desgaste, tá? E qual como conclusão que eu cheguei na hora ali? Primeiro, água limpa, tá? Ela não tinha desgaste nos rotores, no bombeador, porque a bomba ela não cavitava, ela trabalhava afogada, ela estava sempre imersa na água, entendeu? O recalque era do lado do poço, ela ficou 14 anos. E a energia era uma energia constante, trifásica. Então, isso não é um padrão, gente. Quando você vai num cliente, você tem vários pontos de alerta, né? Você tem a energia, às vezes o transformador ele está muito distante, ele está sobrecarregado. A água, às vezes, ela tem sólidos na água, entendeu? E isso acaba sendo abrasivo, acaba destruindo os rotores prematuramente ali, né? E a bomba, às vezes, ela trabalha sob um regime de altura manométrica, trabalha jogando uma água muito distante, ela não está preparada. Como? Não tem válvula de retenção, a tubulação está estrangulada, né? Ou seja, tem muitas conexões no meio. Então, quando a gente faz a preventiva, a preditiva, eu falo que isso é a melhor forma de você fazer um acompanhamento, é fazer uma avaliação, né, do sistema, tá ok? Eu sou muito crítico nisso, acho que a gente combina muito, eu e o Lourenço, com relação a isso, né? Porque a gente, quando enxerga um problema, a gente quer saber o porquê do problema, onde que ele está, a causa, né? Porque senão... Quer saber a origem, senão você não está fazendo nada. Você né? não está fazendo nada. Queimou, né? A bomba, você troca a bomba. Por quê? Ela cavitou. Às vezes, aquilo que o Hermes falou, às vezes eu estou sem eletrodo de nível para poder parar a bomba, para não deixar cavitar. Primeiro que se ela estiver cavitando e não está com o eletrodo, ela já está errada e está cavitando, porque a bomba está superdimensionada. Ou está superdimensionada para o poço, ou o poço está com problema. Olha só, acabamos de falar de um negócio, mas isso daqui como que amarra na manutenção, uma coisa puxa a outra. E quando o Emerson fala, meu poço está produzindo sólido. Por que ele está produzindo sólido? Será que é problema construtivo? Às vezes o problema é construtivo. Então, às vezes o problema é construtivo. Você vai fazer uma manutenção e quantas vezes você faz uma manutenção porque você pegou o poço, às vezes que ele já está construído, é de outro perfurador, e você faz a limpeza do poço, você acaba aumentando a produção de areia. Por quê? Porque se ele tiver uma cama de gato, por exemplo, no sistema que tem de filtro, que aqui acaba acontecendo bastante, você tem uma cama de gato que é aquele buraco que fica sem o pré-filtro compactado. Aquele espaço que foi preenchido por areia, não por pré-filtro. Exatamente. Aí essa areia acabou entrando e ela acabou fechando. O que acontece? Ao longo do tempo, ele vai operando, ele vai criando um pré-filtro natural, que ele vai limpando e vai colocando. Aí você entra para fazer a limpeza, como não tem pré-filtro, você acaba limpando ele. E sugando essa areia. E aí você suga essa areia e o poço começa a produzir areia de novo por causa do projeto, por causa da execução desse poço. Olha, sabe onde eu via muito isso? Quando eu trabalhei em Brasília. Era muito comum lá os poços de sedimento, né? Muito comum lá a geologia. Eles têm alguns lugares lá no Planalto Central, que é a região de Brasília, né? Eu percebi que os poços, eles abaixavam muito o pré-filtro, né? E assim, naquela época eu tinha 15, 16 anos, eu não entendi o porquê, né? E agora, sabendo como constrói o poço da maneira correta, eu sei que era erro no uso do fluido de perfuração. Muitos poços eram perfurados com percussora, então ele não tinha um controle do fluido, ele não tinha uma completação do poço de acomodação desse pré-filtro, né? E muitas vezes eu vi meu pai quebrando em volta do poço,
para limpar em volta, para achar onde estava o pré-filtro, para fazer a recarga do pré-filtro. É a mesma coisa que você ter lá, por exemplo, um filtro na sua casa e você coloca o filtro e não troca o elemento que vai filtrar. Vai chegar uma hora que vai passar sujeira para dentro do poço. E na manutenção preventiva, quando a gente faz a limpeza lá, a gente tem que ter esse olhar crítico, né? Avaliar o que você pode melhorar e o que você tem que corrigir. Essa semana ainda, Lourenço, nós fomos trocar uma bomba de um cliente e o meu operador falou o seguinte: Emerson, tem muita água no meio do cabo, entendeu? E o cabo, ele tem que trocar o cabo. E às vezes tem muita gente que nem para pensar que o cabo pode estar queimando a bomba. Ele é a fonte, ele é o problema que está originando ali a queima da bomba. Por quê? Você tem umidade, você tem... porque teria que estar melhor isolado, né? Algum lugar está entrando água. Então, às vezes o isolamento do cabo, né, ele é feito na emenda da bomba, mas no decorrer ali, no cabo, na extensão do cabo, às vezes você faz muitas manutenções, tira, coloca, o pessoal pisa em cima, ele torce, ele acaba rompendo o cabo, né? Então, tem uma série de coisas que você tem que avaliar preventivamente, né? Quando você faz a manutenção. Gente, e a melhor preventiva é você ter alguém olhando todo dia pelo poço. Isso é possível? Não. Por exemplo, você perfurou um poço numa chácara, num sítio, o cliente não vai ficar olhando para o funcionamento, se a corrente está alta, se a bomba está cavitando, que está faltando água para a bomba, entendeu? Então, nós temos, por exemplo, hoje a eficiência ao nosso favor, que é a telemetria. Hoje você pode colocar, por exemplo, equipamentos que ele vai minuto a minuto medir lá a vazão do poço, vai medir o nível da água, a corrente, se existe uma oscilação, se existe alternância ali de parâmetros que você vai olhar. E hoje é possível você fazer isso na palma da mão, dentro de um aplicativo, olhar, e você olha o gráfico de volume ali e tal, né? Ainda essa semana, Lourenço, um cliente falou assim, olha, um hospital, né, aqui na cidade, falou, olha, o poço está diminuindo a vazão, né? Aí eu olhei no gráfico na hora, falei assim, não, a vazão do poço é constante, está normal, o nível não alterou, aumentou o consumo. Então, como que você vai dar uma resposta assertiva para o cliente se você não tem parâmetros, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar no nosso treinamento, hein, Lourenço? Sobre automação de poços, né? Como você automatizar um poço, como você dá a segurança para o cliente para que ele tenha certeza que ele vai... Um hospital, gente, né? Uma companhia de saneamento, ela não pode esperar o poço parar porque acabou a água da caixa d'água. Aí que entra a manutenção, né? Preventiva, corretiva, tudo, né? Lourenço, sabe o que eu vejo? Às vezes a pessoa não enxerga a economia que ela pode ter numa manutenção, né? Ela acredita que se está saindo água, está jogando água no reservatório, está tudo bem, entendeu? Como que a gente poderia falar para o cliente, aquele cliente que comprou um poço, e aonde que ele vai ter economia se ele fizer uma manutenção? Uma das primeiras coisas até, se você fez o poço para ele, é você colocar o equipamento que seja adequado à demanda dele. Isso é uma coisa importante, porque a gente se depara demais com clientes, esses dias mesmo, aqui no Vale, 2 clientes. Eles estão, olha só, eles estão com problema de qualidade da água, que é ferro. E aí ele pegou e falou assim para mim, eu queria montar um sistema de tratamento de água. Falei, ok. Então me passa as coordenadas do seu poço, seu relatório do seu poço, da última manutenção. Falei, não, mas eu só queria saber, não, eu preciso saber dessa daqui. Aí ele me passou, poço dele produz 10 metros cúbicos por hora. Aqui no Vale do Paraíba é comum um poço de sedimento dar 10 metros cúbicos por hora. Falei, qual é a bomba que tá instalada? Pegou e colocou qual é a bomba. Qual é a sua demanda diária? Como assim a demanda diária? Não, eu vou consumir 40 mil litros dia. Falei, 40 mil litros dia, você vai estar trabalhando 4 horas por dia do seu poço. Você está consumindo energia de 4 horas
para uma bomba maior, para um equipamento maior, para uma demanda maior. Aí você vai pegar e vai dimensionar um equipamento de tratamento para ele, esse equipamento vai ficar superdimensionado. Então, como que eu vou colocar isso daqui para o cliente? Será que seu equipamento tá adequado? O consumo de energia hoje, do jeito que está, se você fizer uma manutenção adequada, você melhora. Se você melhorar a quantidade de água que você tira em função do consumo de energia que você tem, você está melhorando a eficiência do seu poço. Então você tira mais água consumindo menos. Então ele vai ter uma economia na parte de energia, ele vai ter uma economia na qualidade de água, porque se o poço produzir muito sólido, ele vai cair muito na caixa. Aí quando ele cai na caixa, o que ele faz? Junta areia. Juntou areia, ele tem que ficar fazendo limpeza. Então manutenção de caixa. Então ele também tem problema na manutenção da caixa, tem problema com energia elétrica, tem problema com o próprio poço, e que é o consumo que você vai diminuindo a vida útil desse poço. Então, aonde que eu coloco para o meu cliente a demanda dessa manutenção? É para deixar que ele fique adequado, porque poço é uma obra civil como qualquer outra obra. Então você não pode construir um prédio e ficar 50 anos sem fazer um tratamento hidráulico da tubulação, de vazamento, de tubulação, de pintura do prédio. Você tem que fazer isso daqui. O elevador, o cabo do elevador você troca, mas por que você vai trocar? É de segurança. Então todos esses elementos tem que pensar que o poço também e não é um buraco que tira a água, né? Sem falar, quando a gente começa a falar na agressividade que seu poço pode estar fazendo, por estar operando de forma inadequada, você está rebaixando mais o poço. Na hora que você rebaixa mais o poço, você expõe outras formações que não tinham contato com o ar, você rebaixou demais o poço, aí você muda a qualidade da água, aí você tem que montar um sistema de tratamento porque você está operando o poço errado. Então, aonde que ele convence? São tantos elementos para ele fazer, olha, você tem que atender a demanda que você tem, é adequada. Como que eu sei isso daqui? É tomando passo a passo, conhecendo mais. Olha só, aquela primeira coisa que o Hermes perguntou para mim, manutenção preditiva, é conhecimento. Você pode fazer uma analogia disso. Quanto mais eu conheço meu poço, mais dados eu vou ter para poder operacionalizar e argumentos para poder vender isso para o meu cliente, né? Você deu um exemplo agora do prédio, né? Eu lembrei esses dias, lá no meu prédio, eles fazem a preditiva, né? Da tubulação de incêndio, porque lá nós perfuramos um poço, a água vai para o reservatório, tem estação de tratamento, a água da Sabesp fica desligada lá, né? A gente optou por não usar a água da Sabesp, ou seja, a gente bebe água só do poço, né? E aí o seguinte, eu vi o pessoal drenando a rede do bombeiro, a rede vermelha lá, né? Tava trancado umas válvulas. Por quê? Gente, a água ela é carregada de minerais. A água, todo mundo acha que a água, porque ela é cristalina, que ela não precisa de manutenção, se engana. Porque ela pode ter, aquilo que o Lourenço falou, ela pode ter ali uma incrustação, uma corrosão, sei lá eu por qual motivo, cada lugar tem um porquê, um gatilho, né? Mas a rede da Sabesp, da tubulação, por ter muito cloro da Sabesp, estava oxidando, entendeu? Estava oxidando. E não aí, tem circulação, né? Não tem circulação. Ela fica parada, ela vai criando esse encrustamento e vai emperrando. Aí teve que trocar as válvulas, entendeu? E o poço, gente, não é diferente disso. O poço, ele tem que quando você desmonta ele, você tem que corrigir as luvas, as roscas, tubos, Lourenço. Tem muitos tubos que, por conta daquele rosqueia, solta, ele vai mastigando, acabando com o tubo. Já troquei várias vezes tubos, as nossas equipes aqui trocam, né? Os tubos, porque ele rachou o tubo gel. Por quê? Porque às vezes no apertar ali, ele forçou, né? Estressou o tubo, ele trincou. Ele é um tubo que ele não tem resistência mecânica. Então, qual que é o período, né? Aí viria uma outra pergunta aqui. Qual que é o período de manutenção? Eu falo o seguinte, quando você vai montar um plano de manutenção para um cliente, toda a investigação, tá? É importante, desde o relatório construtivo do poço, para você checar quais são os parâmetros hidráulicos do poço, vazão, nível estático, qual que é o rebaixamento, se está rebaixando além
do permitido, porque às vezes você pode estar tendo uma superexploração do aquífero, aí você tem que redimensionar a bomba, né? Então, quando a gente faz um contrato com o cliente, quando o cliente nos contrata para fazer um plano de manutenção preventiva, essa semana mesmo, estava conversando com o Diego, uma empresa lá perto de Curitiba, Ponta Grossa, e ele falou para mim, Emerson, ó, lá no shopping, eles estão lá com a vazão, diminuiu do poço, né? E o cliente quer perfurar um outro poço ou falou para mim que queria uma manutenção. Eu falei assim, Diego, a primeira coisa que tem que fazer é medir o nível dinâmico e fazer um teste, uma avaliação hidráulica do poço, ver novamente, porque às vezes o parâmetro mudou, às vezes o poço está faltando manutenção preventiva, né? O pessoal só usa, vai bombeando, passa 2, 3, 4, 5 anos e você pode estar tendo um rebaixamento. Como pode também estar tendo interferência de outro poço. E como que você vai saber o que está acontecendo? Você tem que fazer uma avaliação, né? Fazer esse levantamento. Além disso, pode ser um superbombeamento, pode ser interferência e às vezes pode ser até a própria bomba, né? Sim, desgastou. A bomba está com desgaste, perdeu eficiência e perdeu eficiência, então. E como que eu faço isso daqui? Só se eu estiver monitorando ele. Monitorando ou 15 dias ou um mês, que é isso que a gente estava comentando, mas eu vou saber se meu nível está subindo, meu nível está descendo, meu nível estático está recuperando, meu nível dinâmico, como que ele opera em função da vazão, eles vão ser indícios, se é o poço, se é a bomba, se é o aquífero, se é interferências, isso através da avaliação e do controle do poço você consegue pegar, mas tem que fazer manutenção. Tá. Ô Lourenço, um ponto importante aqui, as pessoas perguntam para mim, Emerson, como você dá treinamento para as equipes, tudo e tal, qual que é a característica de um técnico de manutenção? Assim, vou pontuar aqui, não estava nem na nossa pauta aqui, mas vou dar uma dica já. Primeiro, a pessoa ter o conhecimento de poço. Então, às vezes, ele pode fazer um treinamento sobre como é construído um poço, porque isso vai ajudar ele no dia a dia. Né? Saber o que é um poço com filtro, um poço que é revestido com aço, o que acontece. Né? Às vezes ele está tirando a tubulação lá, a bomba de dentro do poço, e a bomba dá uma enroscada na luva, né? na troca de um tubo pelo outro ali do revestimento, e às vezes enrosca, prende. Às vezes cai material, sedimenta material, areia, em cima da bomba e ele tem que girar para o lado certo. Né? Então, se você pegar uma pessoa extremamente leiga para trabalhar na manutenção, que não tem conhecimento básico de elétrica, não tem conhecimento, não tem vivência, você pegar uma pessoa muito nova para trabalhar, né, não tem vivência, ele não vai ter a malícia, na hora do momento da manutenção, tomar uma decisão, porque ele pode começar a derrubar a bomba. Né? E às vezes conversando, Lourenço, com empresas de perfuração que montam uma equipe de manutenção, o primeiro problema que eles acabam enfrentando é a queda de bomba constante. Cai bomba, vai descer bomba, acaba derrubando a bomba. Né? Então, assim, cuidado na operação, conhecer de como é construído os poços, ter conhecimento básico em elétrica, entendeu? E assim, saber também quais são os limites. Ele não pode ter conhecimento em elétrica e lá mexer num painel de comando que tem um risco enorme. Né? Ele tem que pelo menos saber onde que desliga um disjuntor para ele mexer de uma forma segura. E de preferência fazer um treinamento de NR10, que é ali as normas de segurança para mexer com elétrica. Né? Dentro da nossa empresa, Lourenço, a gente tem um eletricista, né? Que é um técnico de comando elétrico. Tá? Nós temos também um técnico químico que faz avaliação de potabilidade da água. Né? Então, quando você falou de manutenção preventiva, né? Quando você se propõe a cuidar da água do cliente, você tem que ter conhecimento da parte de potabilidade. Porque talvez o momento de fazer a manutenção preventiva é quando a água ela está dando sinais ali, dando problema com a parte microbiológica. Né? Quando ela está com problema também com excesso de ferro, será que o ferro realmente está em excesso por quê? A água, o que está apresentando, o que está acontecendo? A controlar esses parâmetros. Né? Falando em controlar parâmetros, Lourenço, você é sanitarista, né? Você fez uma especialização, é geólogo e fez também. Hoje, a vigilância sanitária, aqui, por exemplo, a gente que está no estado de São Paulo,
é obrigatório hoje para quem tem um sistema de abastecimento independente, que tem um poço, que joga para uma caixa d'água, que serve para uma população ou para pessoas, né, que vão consumir aquela água, né? Hoje isso é obrigatório, hoje, por exemplo, ter o controle de potabilidade da água? Uma pergunta disso daqui, e só fazer uma correção, Hermes. Isso é nacional, tá? Nacional. Nacional, porque isso é Civisa, né? Sim. Que é o Sistema da Vigilância Sanitária Nacional. Então, quando ela gerou um padrão de potabilização e controle de água, a norma pegou e colocou sobre solução alternativa de abastecimento. E poço se enquadra dentro de solução alternativa de abastecimento via poço. Então você tem que fazer monitoramento dessa água, da qualidade dessa água, bacteriológica, físico-química, sistematicamente, durante o mês, a cada 6 meses. E esses parâmetros você começa a fazer, posto lá fora. Eu faço vários monitoramentos e às vezes eu coloco assim, deu fora, o que é? Primeiro, eu vou ver a parte externa disso, vou ver caixa d'água, eu vou ver a ponta final, às vezes aonde que está fazendo a coleta, e vou voltando desse daqui. Eu tenho o monitoramento do poço. Se for o poço, eu tenho que às vezes antecipar a manutenção devido a essa qualidade dessa água que está interferindo no meu produto final, que é a qualidade da água que está sendo abastecida, né? Então é importante a gente ter todos esses elementos, principalmente na qualidade, que nem você falou, né? No sistema de vigilância sanitária, hoje, para quem tem solução alternativa, ela se faz obrigatório você monitorar a qualidade da água a nível nacional. Gente, está vendo aqui oportunidade. Se existe uma demanda, existe uma oportunidade. Se você tem aí uma empresa de perfuração em qualquer lugar do Brasil, você pode criar um programa na sua empresa, ok? Um programa de manutenção preventiva para os seus clientes. Você pode atestar que a água é potável como se fosse uma companhia de saneamento. E como que você faz isso? Aqui é muito pouco tempo para a gente explicar como que faz isso. Pode procurar aí, a gente tem um treinamento para isso. E assim, não adianta a gente falar, né? A gente vive isso. Tanto o Lourenço quanto eu, nós temos empresas que fazem esse controle de potabilidade e manutenção. Então você, para se especializar, para se tornar um especialista hoje em manutenção preventiva de poço, você tem que ter uma equipe capacitada, tem que ter laudos de laboratório para entregar para o cliente mensalmente e subir para um site específico lá da vigilância, tá? Credenciado, para você evidenciar todo aquele plano de manutenção anual, gente, ok? Pode acontecer, Lourenço, de, por exemplo, um hotel servir água para os clientes dele, né? E de repente lá aparece um monte de gente com uma dor de barriga. A gente viu isso acontecendo num shopping aqui na nossa cidade, entendeu? E a vigilância sanitária, ela vai para cima, né? A Anvisa, ela tem lá a primeira coisa que eles vão checar, tá? Tem aonde que essas pessoas não tiveram esse problema. Foi no shopping, tal, foi num restaurante, que tem água ali. Primeira coisa que eles vão querer saber: a água é potável, né? A água está em condições de ser servida. E como que você vai evidenciar isso? Com tudo isso que a gente falou aqui agora, com um plano de manutenção preventiva, com um plano de potabilidade. Isso, gente, é muito sério porque a gente está falando aqui de um problema vital. A gente está falando aqui da vida das pessoas, né? Que começa por quê? Pela água, né? Então a água é saúde, a água, você tem que ter certeza da água que você está consumindo. Tem muita gente, Lourenço, que perfura o poço e porque a água está cristalina fala para o cliente, pode consumir. E aí, quais são os riscos, Lourenço? Então, o risco é a contaminação oculta, né? Sim. Será que essa água ela pode ser consumida? Você tem a parte bacteriológica, que ela é a primeira coisa que dá 80%, se não me engano, das doenças que aparecem são por vinculação hídrica, né? Da parte digestiva, né? Então, por causa que você toma uma água, que às vezes ela está contaminada, e ela pode gerar isso daqui. Isso é na parte físico-química. Depois nós estamos falando da contaminação por parte química, né?
Então, ele tem ferro, não tem ferro? O ferro, apesar que o ferro não é uma coisa que ele dá mal, ele vai mexer na cor, vai mexer no sabor. Então, se eu tenho muito ferro, às vezes a minha água é cristalina, mas ele deixa ela parada e fica marcado o vaso sanitário, e eles reclamam, a gente tem clientes que reclamam bastante, o vaso sanitário fica amarelo, ou minha esposa reclama que as roupas estão ficando amarelas, que a louça está ficando amarela, tudo isso é devido ao ferro que a água tem. Mas ela sai cristalina, não é o ferro. Quer dizer, ela sai cristalina porque a água tem uma característica dentro do poço e quando ela sai, ela se oxida e vai ficar com outra característica. Isso é ferro. Mas eu tenho outros elementos e esse ferro é natural da água. Mas se aparecer chumbo na água, eu vou pegar uma água cristalina e vou falar, essa água não tem chumbo? Eu não sei. E como que aparece chumbo? Aqui a gente tem um caso no Vale do Paraíba, que tinha até poços que tem uma fábrica de baterias, né? E que a água estava contaminada por chumbo, né? E o chumbo é um metal pesado e ele, além de ser cancerígeno, ele se acumula na parte do organismo, você não consegue tirar, né? Então ele é altamente complexo na hora que você pega metais. Então nós estamos falando de chumbo, pode ser mercúrio, pode ser selênio, pode ser um monte de coisas. Eu tenho um caso de cliente que ele estava com contaminação por um elemento cancerígeno. Qual foi a minha recomendação? Primeira coisa, para o poço. Mas eu não posso parar por causa que é da fábrica. Você vai colocar em risco a saúde de seus funcionários, ou a água era matéria-prima, inclusive era uma empresa de bebidas, né? A água era matéria-prima para ele fazer o produto dele. Então você está colocando uma água que tem um elemento que pode ser cancerígeno. E esse daqui, para o poço. Mas ele é o principal. Falou, olha, a decisão é sua. Se você vai parar, não vai parar. Nesse momento era melhor parar e comprar água, né, Lourenço? Parar e comprar água. E olha só. Até resolver. E olha só. Se você comprar água, significa que essa água está protegida também? Se de quem você compra a água não tiver um processo, você não tiver um controle da água que tem, você pode estar comprando também o problema. Só água? Não é só água. Olha só aonde que a gente vai quando a gente fala de poço, quando a gente fala de geologia, quando a gente fala de meio ambiente. Eu estou com um caso hoje, que já aconteceu isso há 3 anos atrás, em outro caso, na cidade de Aparecida. O que aconteceu? O cara comprou um terreno e ele aterrou o terreno. E isso o Ministério Público foi em cima porque ele tinha aterrado, e ele quer saber por quê? Porque se esse solo estiver contaminado, que ele veio de um bota fora, ele trouxe contaminação para o solo dele. Então o Ministério Público está até travando isso daqui. Isso daqui pode acontecer com água também. Então você traz água de caminhão-pipa, essa água pode estar com problemas, e se você não tiver o monitoramento da própria água que vem do caminhão-pipa, fala, eu compro de caminhão-pipa, eu não preciso monitorar. Precisa mais ainda. Para mim, você tem que precisar mais ainda, porque você não sabe de onde vem a água. Então... Você falou uma coisa, Lourenço, a contaminação oculta, que é aquela que você não tá... Que você não vê. Que você não vê. Sabe uma matéria que eu estava vendo esses dias? Sobre cemitério. Entendeu? Você tem um cemitério lá que está 300, 400, 500 metros de distância. Entendeu? E aí o cadáver, né? Ele vai derreter. Tá Isso aí certo? chama necrochorume. Necrochorume, tá? E aí, o cliente não fez análise de água, não acompanhou a potabilidade, que nem a gente está falando aqui, porque a água está cristalina, entendeu, gente? E aí, qual que são as consequências, Lourenço? Até ia buscar a matéria aqui, mas não achei. As consequências de você ter uma água consumir uma água, você, dependendo do que for o elemento, você pode estar colocando um elemento cancerígeno, você pode gerar diarreias, né? A primeira coisa quando dá diarreia, o pessoal vai atrás da água, né? Então ele pode estar com uma contaminação microbiológica aqui. Vou dar um outro exemplo disso que o Hermes falou, mas a minha água é cristalina. Olha só, gente, a sua água é cristalina, falou, a água do meu poço sai cristalina. E ela vai para a caixa d'água. Ele fala, não, aqui a gente toma água purinha. E às vezes eu coloco esse exemplo e falo, ok, você coloca, você não faz nenhum tipo de tratamento e nem monitoramento da água. E às vezes eu vejo uma formiga aqui, eu falei, tá vendo essa formiga que está aqui no chão? Se ela passou em cima das fezes de um cachorro, de um gato, e ela foi para a sua caixa d'água, essa formiga tem o potencial de contaminação à água. Então se você não monitora a sua água,
ele pode gerar contaminação. Mas é só lá na caixa d'água? Não. Essa formiga pode entrar dentro do poço também. E se ela entrar dentro do poço, ela está levando uma contaminação bacteriológica também para o seu poço. Mas é um bichinho inofensivo. É um exemplo extremo, né, que vai falar, mas eu já peguei poços, que ele falou que o poço estava com problema. Eu falei, então vamos ver o poço. Na hora que eu chego no poço, tinha uma poça de água. Eu falei, então, o poço está aí. Eu falei, aonde que está o poço? Estava debaixo de uma poça d'água, que ele tinha feito a caixa rebaixada, chovia, enchia a caixa, o poço estava embaixo. Eu falei, bom, você está reclamando de contaminação e o poço está aqui embaixo, tinha lixo, num posto de gasolina que é parecido, inclusive, tinha lixo do lado, caminhão parado do lado, que o cara trocava óleo. Então, a falta de preocupação naquilo que você está fazendo, removendo, ele só vai complicar a outra ponta. Então, essas manutenções preditivas, elas também estão. Como que você está protegendo o poço? Você está blindando, entre aspas, o seu poço para possíveis contaminações externas? Você está cuidando que esse poço tem? Porque o resultado final é uma água de má qualidade, né? Ô Lourenço, o pessoal, olha, não adianta também ir lá fazer a manutenção sem saber o porquê que está fazendo. Na verdade, cada intervenção, cada vez que você vai lá no poço fazer uma limpeza, preventivamente lá, vai lá, marcou, tudo tal, ter conhecimento da análise de água para você saber o que você vai, né, para saber usar que produto químico que você vai aplicar ali no poço, né? Para você ter uma ideia, Emerson, que é um padrão que eu faço, tá? Então, se eu tenho uma empresa que eu nunca fiz manutenção, quando eles falam assim que quer me contratar para fazer manutenção, a primeira coisa que eu peço para ele, você pode me mandar o relatório da última manutenção? Sim. Ah, mas eu não tenho. Eu falei, se você não sabe o que você tem, e ele pega e fala, não, eu quero trocar bomba. Às vezes ele não sabe qual é a bomba. Às vezes não sabe mesmo. Ele não sabe nada, por quê? Porque a última empresa que fez para ele não gerou um simples relatório daquilo que ele tinha e daquilo que ele pode ter. Então, para quem você vai fazendo manutenção preditiva, quando você faz a manutenção, acontece que nem isso que o Emerson falou. Você faz a manutenção, você faz uma validação do cabo, você faz uma validação dos tubos. E você gera no relatório, colocando, olha, ele tem que ser trocado? Tem que ser trocado. Olha, na próxima troca ou na próxima intervenção, é adequado você fazer já a troca. O que você vai fazer? Se você tem um monitoramento, quando você for fazer a manutenção, daqui a 6 meses, um ano e meio, e você deu uma calibrada que ele haveria essa necessidade, quando você for fazer a intervenção, você já está com o equipamento para poder fazer essa troca de maneira preventiva. Não é deixar chegar ao extremo de romper, né? E ter o conhecimento também do produto, né? Que você vai... Porque Assim, se você tem o laudo da água... Você sabe que a água tem alto teor de ferro, você vai usar o produto adequado. Exatamente. Se você tiver análise, que é importante você saber da água, a sua água é alcalina, a sua água é ácida, a sua água é agressiva, ela tem ferro, ela não tem ferro, ela tem ferro-bactérias, né? Que é outro elemento que vai fazer, você vai adequar qual é o produto. Hoje a gente tem uma gama de produtos, eles às vezes eles têm a mesma linhagem, mas são produtos que atuam de formas diferentes. Quando eu falo da mesma linhagem, é do mesmo princípio, né? Mas eles atuam de formas diferenciadas, né? De como que eu posso executar. Então, se minha água é mais alcalina, às vezes eu vou ter que fazer uma ação de choque para poder remover a incrustação. A minha água é mais ácida, eu vou colocar um hiper forte, um ácido super forte para fazer isso. Ou ela tem muito ferro, eu tenho que fazer algum agente que ele tenha uma agressividade ao potencial do ferro que tem, para ele gerar uma oxidação dentro do poço, e você remover aquilo que está teoricamente incrustado, você fazer remover e poder prolongar a vida até a próxima manutenção. Mas você já tem que saber que a manutenção que você tem que realizar, tem que ser de maneira preventiva. Vou dar outro exemplo aqui. A gente estava conversando antes da live de uma manutenção que a gente vai fazer. O legal é que a gente fala só de assunto real, né, mano? De assunto real, né? São coisas reais que acontecem no nosso dia a dia. Então, dentro disso aqui, ó, nós vamos fazer uma manutenção no poço. Mas por quê? Porque o poço está com problemas, né, de contaminação, e a gente tem que fazer uma diferenciação para fazer essa manutenção. Que tipo de manutenção que eu vou fazer? Como que eu vou monitorar a água?
eu vou pegar ela em níveis diferentes. Aí chegou um cliente e falou assim, eu queria fazer uma coleta estratigráfica, por exemplo, né? Eu falei assim, ok, mas o que é uma coleta estratigráfica? Quem vendeu isso para você de coleta estratigráfica? Então, tem empresas que acabam por desconhecimento, e aí cai naquilo que o Emerson falou, de você conhecer o que é um poço, quais são as respostas que o poço dá e como que ele funciona hidraulicamente, eles estão oferecendo para ele, não, vamos diferenciar, seu poço tem 7 seções filtrantes, eu vou descer um baler, vou coletar água na frente da seção filtrante para saber qual é o nível de contaminação. Falou isso para o cliente e chamou isso de coleta estratigráfica. Eu falei para ele, ok, mas ele conhece de poço para falar isso daqui? Porque o poço não funciona desse jeito. Ele não vai, se você ficar na frente da seção filtrante, não significa que você vai fazer. Você tem que fazer uma outra operação para poder adequar esse tipo de coleta e você ficar mais próximo do real. Não, mas você não falou como que você faria isso daqui? Eu vou separar esses níveis. Existem tecnologias que a gente está estudando, inclusive, de como fazer. Mas eu estou fechado nessa situação? Não, porque não se esqueça que eu tenho um pré-filtro do lado de fora e o pré-filtro se comunica. Então, mesmo que você gere aquela condição estratigráfica, eu estou misturando os poços. Misturando os poços, você não falou de um poço só, é que um poço com multicamadas, que a gente chama, vários estratos de areia, com todas as capacidades que eles têm, ele não funciona como um poço, ele funciona como multicamadas, por isso que chama multicamadas. E um poço é o resultado da ação de todos esses. Então, às vezes você tem 7 níveis, teoricamente é como você tivesse 7 poços com nível estático, um nível dinâmico e uma vazão. A somatória deles, eles vão te dar o resultado que é a vazão do poço. Se souber disso, você vai errar menos, mas pode errar ainda. Legal. Lourenço, e o cliente que ele... Estou indo aqui para as últimas perguntas aqui. O cliente... Lourenço, mas eu não preciso fazer a manutenção. Eu vou economizar, vou esperar mais um tempo aí, tudo tal. Quais são os riscos do cliente quando ele tem essa falsa sensação que ele não precisa fazer aquela parada, aquela manutenção preventiva? Então, o risco é aquilo que a gente até colocou, e para sintetizar, ele vai consumir mais energia, ele vai diminuir a produção de água, provavelmente, porque se os filtros estão comatando, ele pode estar fechando, e quanto mais ele fechar, é aquele negócio de entupimento, né? Se você está com pouco entupimento ou muito entupimento. Então, qual que é o grau de desobstrução que eu vou ter que fazer depois de uma manutenção? Não, eu vou deixando porque ele não vai atendendo. Quando eu for fazer a manutenção do poço e demorar muito, eu posso ter problemas com tubulação, que pode cair, eu posso derrubar a bomba, minha tubulação passou da hora de ser trocada, meu cabo ele está mal isolado. Então o que eu posso fazer? Até do cabo mal isolado eu posso gerar até um curto, perder o painel, eu posso perder a bomba, isso daqui. Então isso só de elementos e acessórios que eu tenho dentro do poço, sem falar tudo isso gera custo, né? Então por isso sem falar do custo direto, você tem os custos indiretos que a gente colocou bastante aqui, né? Eu vou lembrar aqui, Lourenço, do prejuízo maior que ele pode ter. Quando ele construiu o poço, ele fez um investimento, certo? Nem colocou o investimento. Ele fez um investimento. Que tal ele perder esse investimento? Que nem já aconteceu com vários clientes nossos aqui já, que não fez a manutenção, porque esse ano apertou aqui, a economia mudou, tal, e aí não deu, meu negócio... E aí o cliente vai fazer a manutenção no próximo ano, ele vai ver que o poço está num processo irreversível, mesmo você fazendo lá uma intervenção no poço, seja ela qual for, você usou um produto ácido lá, escovou o poço, mas o poço rompeu a camisa do poço, ele tem que fazer um poço novo, né? Então isso pode custar caro, às vezes um poço... Muito caro. Eu tava vendo essa semana, Lourenço, um cliente, ele comprou um poço de 150 metros de sedimento, todo ele com tubos e filtros, e aí ele pegou, pelo 3º, 4º ano, a gente falou, tem que fazer a manutenção, a bomba simplesmente travou, porque caiu um pouco de areia em volta da bomba e ele perdeu o poço, bomba, cabo, tubo, tudo. Então ele, 150 mil reais era há 3, 4 anos atrás, quando ele perfurou o poço. Então tem esse risco, né? Ou seja,
Quanto que custa uma manutenção? Sei lá, 1% desse valor. Fazer o payback dele. Né? Exatamente. Então não vale a pena, tá? Eu tenho vários clientes que passaram por esse problema e que depois colocaram isso como hábito, né? Como dentro da agenda dele, a cada 6 meses, 1 ano, fazer uma preventiva. A cada 6 meses vai lá, tira a bomba, olha para a cara dela, coloca de volta. A cada 12 meses, por quê? Porque perdeu 1 ou 2 postos numa fábrica e estrategicamente teve um prejuízo enorme. Voltando na analogia, troque o óleo do seu poço. Isso aí. Bom, gente, é o seguinte, nós temos aqui o nosso convidado, né, patrocinador Henrique. Vamos ver se ele está aí, se ele chegar aí, coloca ele pra gente aqui, pra gente conversar, tá ok? Mas olha, Lourenço, a manutenção preventiva, eu vejo ela como uma grande oportunidade para ambas as partes, para o cliente como para o perfurador. Pega num período desse agora, né, que está chovendo muito, em muitos estados do Brasil hoje está chovendo, e você não tem um departamento de manutenção. Você tem a perfuração, você pode até ter o projeto também, né, fazer licenças de poços, tudo tal, mas a manutenção preventiva, quando o perfurador, ele decide a trabalhar com manutenção preventiva, ele tem que ter as ferramentas, mas antes das ferramentas ele tem que ter o quê? Ele tem que ter os profissionais capacitados para fazer a preventiva, saber o que é uma preventiva, o que é uma corretiva, como fazer uma limpeza, injeção de ar comprimido, fazer a aplicação de produto químico, saber como escovar o poço, saber como fazer um teste de vazão, saber identificar os parâmetros hidráulicos do poço, né? E saber como que usar essas ferramentas que você falou. Sim. Porque agora o convidado que vai falar de equipamentos, fazer manutenção preventiva ou preditiva de um poço não é você ir lá e sacar a bomba. Você tem capacidade para fazer isso, seu equipamento tem capacidade. Essa é outra demanda que a gente se bate demais, às vezes com concorrência, né? Fala, eu tenho uma bomba para tirar, eu tenho aqui do lado aqui da Tec Drill, tem um poço aqui da Ardag aqui, o poço a bomba está instalada a 140 metros, se não me engano, com tubulação de 6 polegadas, rosca NPT. Eu vou tirar com qualquer equipamento? Não, tem que ser um equipamento pesado para eu conseguir tirar essa bomba. E às vezes você acontece muito, e aí a gente indo para a parte comercial, né? Acontece muito de você entrar na concorrência e o cara vira e mexe e fala assim, olha, eu vou fazer esse tipo de manutenção. Qual é o tipo de manutenção? Qual é o equipamento que você vai fazer? Quanto pesa aquela bomba? Ele pesa 3 toneladas. Seu equipamento tem capacidade para tirar, sobrando para tirar 3 toneladas, porque os 3 toneladas é o peso dele. Se ele der uma puxadinha, ele der uma prendidinha, você gastou as 3 toneladas, você não tira? Não, você tem que estar com uma percentagem de você ceder aquele peso para você fazer uma operação. Então, essa adequação e esse conhecimento é fundamental para você fazer qualquer intervenção.